A maioria dos traders começa acreditando que operar mais é sinônimo de aumentar as chances de ganhar dinheiro. Quanto mais cliques, mais exposição, mais oportunidades aparentes de acertar. O mercado moderno reforça essa crença o tempo todo, oferecendo movimentos constantes, estímulos visuais contínuos e a sensação de que ficar de fora significa estar perdendo algo importante. Nesse ambiente, a atividade passa a ser confundida com progresso, e a presença constante no mercado se transforma em um falso indicador de comprometimento. Jesse Livermore percebeu muito cedo que esse comportamento era exatamente o que destruía a clareza. Ele entendeu que o excesso de operações não refinava a leitura, mas a diluía. Cada decisão adicional fragmentava o foco, aumentava o ruído mental e afastava o operador dos movimentos que realmente importavam. A partir dessa percepção, nasceu um princípio simples, silencioso e profundamente contraintuitivo. Menos decisões bem escolhidas geram mais precisão do que muitas decisões tomadas por impulso. Neste vídeo, você vai entender por que Livermore concentrava seus ganhos em poucos momentos específicos, como o excesso de trades corrói qualquer vantagem estatística e de que forma desenvolver uma mentalidade seletiva muda completamente a relação com o mercado. Então, fique até o final do vídeo para compreender como operar menos não é sinal de fraqueza, mas uma das formas mais avançadas de inteligência estratégica no trading. E se quiser entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição. Capítulo 1. A ilusão da produtividade no trading. Muitos operadores acreditam que, para serem levados a sério, precisam estar sempre analisando, entrando e saindo de posições, como se o simples ato de operar fosse equivalente a produzir valor. Essa lógica vem do mundo tradicional do trabalho, onde esforço visível costuma gerar retorno proporcional. O problema é que o mercado não responde a esforço, ele responde à precisão. A crença de que ficar de fora representa perda de oportunidade cria um estado permanente de urgência. O trader passa a sentir que precisa participar de todos os movimentos, mesmo quando não existe uma estrutura clara que justifique a entrada. Essa mentalidade transforma o gráfico em uma sequência infinita de convites, quando, na verdade, a maioria desses movimentos não carrega nenhuma vantagem real. Estar fora, nesse contexto, não significa inatividade, mas sim recusa consciente a decisões irrelevantes. Jesse Livermore percebeu, ao longo de sua trajetória, que operar em excesso o afastava justamente dos movimentos que realmente importavam. Quanto mais ele se envolvia em pequenas oscilações, menos sensível ficava às grandes direções do mercado. A atividade constante criava uma falsa sensação de controle, ao mesmo tempo em que corroía a capacidade de enxergar o quadro maior. Ele entendeu que estar ocupado não é o mesmo que estar alinhado com o fluxo dominante. Existe um custo invisível na tentativa de transformar o trading em uma rotina frenética. Cada operação consome atenção, energia mental e disciplina, mesmo quando o resultado parece pequeno. Com o tempo, esse desgaste reduz a qualidade das decisões e aumenta a probabilidade de erros simples. No mercado, atividade excessiva não é sinal de comprometimento. Na maioria das vezes, ela revela ansiedade disfarçada de dedicação. Capítulo 2. O erro de reagir a cada movimento do mercado. Eles são apenas variações naturais de preço, ruído necessário para que o mercado funcione, mas irrelevantes para quem busca consistência. Jesse Livermore entendeu que reagir a tudo gera um desgaste silencioso. A mente começa a operar em um estado de alerta contínuo, tentando interpretar sinais onde não existem padrões reais. A cada nova decisão tomada sem critério claro, a qualidade média das escolhas cai. Não porque o trader perdeu conhecimento técnico, mas porque a capacidade de julgamento vai sendo fragmentada pelo excesso de estímulos e pela necessidade constante de responder ao mercado. Quanto mais decisões são tomadas em sequência, maior se torna a chance de erro emocional. Pequenas perdas começam a incomodar mais do que deveriam,
Ganhos perdem o valor informativo e o operador passa a confundir movimento com oportunidade. Nesse ponto, o preço deixa de ser uma confirmação de leitura e passa a funcionar como um gatilho emocional, pressionando o trader a agir para aliviar a sensação de estar ficando para trás. Livermore via o preço como um teste de paciência, não como um chamado permanente à ação. Ele sabia que o mercado não exige respostas constantes, nem recompensa quem reage a cada variação. O que ele exige é julgamento, a capacidade de distinguir entre o que é apenas movimento e o que realmente representa um momento válido para se posicionar. É nesse filtro silencioso que a vantagem começa a se formar. Capítulo 3. Quando Jesse Livermore percebeu que o dinheiro estava em fazer poucos trades, seus maiores ganhos não vinham da soma de muitas operações bem-sucedidas, mas de poucos trades mantidos por tempo suficiente para capturar movimentos relevantes. Antes desses resultados expressivos, quase sempre existiam longos períodos de espera, observação e aparente inatividade. Esse contraste fez com que ele entendesse que a repetição constante de operações não criava vantagem, apenas aumentava o desgaste mental e o risco de erro. Livermore percebeu que o mercado oferecia inúmeros movimentos, mas pouquíssimas tendências reais. A maioria das variações de preço era apenas ruído, oscilações sem continuidade que atraíam operadores ansiosos e devolviam perdas pequenas, porém recorrentes. Ao tentar participar de tudo, o trader acabava fora exatamente quando o movimento verdadeiro começava, já emocionalmente cansado ou financeiramente comprometido. A paciência, nesse contexto, deixou de ser uma virtude abstrata e passou a funcionar como um filtro extremamente objetivo. Com o tempo, ele entendeu que esperar não significava perder oportunidades, mas eliminar as falsas. Cada período fora do mercado refinava sua leitura e aumentava sua capacidade de reconhecer quando o preço deixava de oscilar e começava a se deslocar com intenção. A diferença entre um simples movimento e uma tendência se tornava clara apenas para quem não estava emocionalmente envolvido em cada variação mínima. Essa clareza não nascia da ação constante, mas da observação contínua sem interferência. Foi nesse ponto que o princípio central se consolidou. O dinheiro grande não nasce da frequência das operações nem da sensação de estar sempre participando. Ele nasce da permanência no movimento certo, sustentada por convicção, paciência e disposição para esperar muito mais do que a maioria está disposta a esperar. Capítulo 4. Operar menos como forma de preservar clareza mental. A percepção perde nitidez, a disciplina se torna mais difícil de sustentar, e decisões que antes seriam simples passam a exigir esforço desproporcional. O problema não está em errar um trade específico, mas no acúmulo silencioso de desgaste cognitivo. Jesse Livermore compreendia que a clareza era um recurso limitado e extremamente valioso. Ele não buscava excitação nem sensação de estar sempre envolvido com o mercado. Pelo contrário, evitava operar quando percebia que sua leitura começava a ficar turva, ou quando a necessidade de agir surgia sem uma justificativa clara. Para ele, preservar a lucidez era mais importante do que participar de cada movimento, porque sabia que decisões tomadas com a mente saturada tendem a carregar interferência emocional, mesmo quando parecem racionais. Ao reduzir o número de decisões, o trader cria espaço interno. Esse espaço permite observar o mercado com mais calma, distinguir movimentos relevantes de simples flutuações e responder com precisão em vez de reagir por hábito. Menos trades significam menos conflitos internos, menos impulsos a serem controlados e maior alinhamento entre o que foi planejado e o que é executado. Nesse contexto, a clareza se torna um ativo invisível, mas determinante, capaz de sustentar boas decisões por períodos prolongados. Quem aprende a preservar a própria mente passa a preservar também a qualidade da leitura do mercado,
A lucidez não surge do esforço constante, mas da capacidade de escolher quando agir e quando permanecer fora, mantendo a percepção limpa para os momentos que realmente importam. Capítulo 5. Esperar não é passividade, é posicionamento. Jesse Livermore enxergava exatamente o oposto. Para ele, esperar era um ato consciente, uma escolha ativa feita por alguém que compreendia profundamente o custo de agir sem clareza. Ele não permanecia fora do mercado por dúvida, mas por respeito ao momento certo. Livermore entendia que o mercado precisa se declarar antes que qualquer posição faça sentido. Enquanto essa declaração não acontece, toda entrada tende a ser uma antecipação carregada de expectativa pessoal. Nesse ponto, o preço deixa de ser informação e passa a ser apenas estímulo. Ao esperar, o operador não está parado. Ele está observando, comparando, validando e preservando sua clareza mental para quando a oportunidade real surgir. O preço, nesse contexto, não funciona como um convite para agir, mas como uma confirmação de que algo já está em movimento. Livermore aguardava que o mercado demonstrasse sua intenção antes de se comprometer. Essa postura reduzia drasticamente o número de decisões necessárias e aumentava a qualidade média de cada uma delas. Ao responder ao mercado em vez de tentar antecipá-lo, ele eliminava grande parte do ruído emocional que leva o trader a erros repetitivos. A diferença entre antecipar e responder é sutil, mas decisiva. Antecipar nasce da ansiedade de não ficar de fora. Responder nasce da leitura clara de que o cenário já se definiu. Quando o trader aprende a esperar dessa forma, a espera deixa de ser um vazio desconfortável e passa a ser uma posição estratégica sólida. Esperar, nesse nível, não representa ausência de ação, mas sim domínio sobre o próprio impulso de agir sem necessidade. Capítulo 6. O custo oculto de estar sempre no mercado. Cada trade consome energia mental, exige avaliação, tomada de decisão e gestão emocional, mesmo quando parece automático. Com o tempo, essa repetição contínua gera fadiga emocional, um estado em que o operador ainda executa, mas já não enxerga com a mesma nitidez. A mente permanece ativa, porém a qualidade da percepção começa a cair de forma silenciosa. À medida que essa fadiga se acumula, o julgamento se distorce. O trader passa a interpretar movimentos neutros como oportunidades urgentes e ignora sinais que antes seriam evidentes. Erros simples começam a aparecer, não por falta de conhecimento, mas por excesso de exposição. Stops mal posicionados, entradas fora de critério e decisões apressadas surgem como sintomas de uma mente saturada, que já não consegue distinguir com precisão o que importa do que é apenas ruído. Outro custo pouco discutido é a perda gradual da sensibilidade ao risco. Quando o operador está sempre dentro do mercado, o risco deixa de ser analisado com cuidado e passa a ser tratado como algo rotineiro. Isso reduz o respeito pelas consequências e enfraquece a disciplina. Jesse Livermore compreendeu esse mecanismo ao longo da própria experiência e evitava operar sempre que percebia que sua leitura já não estava limpa, ou que a confiança vinha mais da inércia do que da clareza real. Nem toda perda aparece imediatamente no extrato financeiro, porque muitas delas se manifestam na forma de decisões piores tomadas logo em seguida. Algumas perdas surgem como desgaste mental, outras como pequenos erros que se acumulam, e muitas como a incapacidade de reconhecer quando é hora de ficar fora. Preservar a mente, nesse contexto, torna-se tão importante quanto preservar o capital, porque é ela que sustenta a qualidade das próximas decisões. Capítulo 7. Menos trades. Mais convicção. Jesse Livermore mantinha posições não por insistência ou apego emocional, mas porque compreendia a lógica que o mantinha ali. Ele sabia qual era a tese, qual era o risco e qual era o cenário que invalidaria sua leitura.
Essa compreensão tornava possível sustentar a posição, mesmo diante de oscilações desconfortáveis, sem a necessidade de reagir a cada variação de preço. A convicção, nesse sentido, era consequência de entendimento, não de esperança. Operar pouco fortalece a confiança racional porque reduz o desgaste mental e elimina decisões desnecessárias. Quando o trader seleciona com rigor os momentos em que participa, ele preserva a energia cognitiva para executar melhor, avaliar com mais lucidez e manter coerência entre análise e ação. A confiança deixa de ser emocional e passa a ser estrutural, apoiada em critérios claros e repetidos ao longo do tempo. É importante compreender que convicção não significa teimosia. O operador convicto não ignora sinais contrários, nem se apega a uma posição por orgulho. Ele permanece enquanto os fundamentos da leitura continuam válidos e sai com serenidade quando deixam de existir. Essa postura só é possível quando a escolha inicial foi feita com critério, paciência e clareza suficiente para sustentar a decisão sem conflito interno. Quem escolhe bem não precisa escolher toda hora, porque a qualidade da decisão reduz a necessidade de correções constantes. Nesse ponto, menos trades deixam de parecer limitação e passam a representar maturidade operacional, onde cada entrada carrega propósito, estrutura e convicção real. Existe um ponto no amadurecimento do trader em que a maior demonstração de controle não está em entrar bem posicionado, mas em permanecer fora mesmo quando o mercado parece convidativo. Ficar fora exige mais domínio interno do que executar uma ordem, porque confronta diretamente o ego, a ansiedade e a necessidade de ação constante. Enquanto entrar oferece a ilusão de participação, ficar fora exige consciência e confiança no próprio critério. O mercado provoca o operador o tempo todo, criando movimentos que parecem oportunidades, mas que não carregam estrutura, contexto ou vantagem real. Jesse Livermore compreendia que nem todo dia havia jogo, e que insistir em operar apenas para se sentir ativo era uma forma silenciosa de autossabotagem. Ele sabia reconhecer quando o mercado não oferecia condições claras e, nesses momentos, protegia seu capital mais valioso, que era a clareza mental. A disciplina de ficar fora do mercado define muitas vezes os resultados obtidos quando se está dentro dele. Ao evitar operações desnecessárias, o trader preserva energia, mantém a percepção afiada e reduz drasticamente a interferência emocional. O silêncio operacional funciona como uma camada de proteção contra erros evitáveis, decisões precipitadas e desgaste psicológico acumulado ao longo do tempo. Esse comportamento não nasce da indecisão, mas de uma leitura madura da realidade. O trader evoluído entende que a ausência de operação também é uma escolha estratégica, tomada com o mesmo rigor que uma entrada bem executada. Ele não confunde paciência com passividade, nem confunde oportunidade com estímulo. Ao saber quando não operar, ele cria as condições para agir com precisão quando o mercado realmente importa. Capítulo 9. O paradoxo do trader profissional. Essa mentalidade cria uma exposição excessiva, porque transforma o mercado em uma sequência infinita de decisões, muitas delas tomadas sem real vantagem. O trader profissional percorre o caminho oposto. Em vez de procurar oportunidades a todo instante, ele se concentra em evitar erros desnecessários. A sua atenção não está voltada para quantas vezes pode operar, mas para quantas vezes consegue preservar clareza, disciplina e coerência com o próprio método. Jesse Livermore entendia que proteger o estado mental era tão importante quanto proteger o capital, porque uma mente desgastada inevitavelmente compromete a qualidade das decisões. Menos exposição não significa menos envolvimento, mas maior precisão. Ao reduzir a quantidade de operações, o trader profissional diminui o número de situações em que pode errar por cansaço, ansiedade ou excesso de confiança. Essa seletividade cria espaço para que as poucas decisões tomadas sejam feitas com convicção racional,
baseadas em leitura clara e não em reação impulsiva ao movimento do preço. O mercado, ao longo do tempo, não recompensa quem tenta participar de tudo, mas quem consegue sobreviver mentalmente aos períodos de incerteza. Permanecer lúcido enquanto outros se desgastam é uma vantagem silenciosa, construída fora dos momentos de ação. Nesse paradoxo, a verdadeira superioridade não está em fazer mais do que os outros, mas em errar menos do que a maioria está disposta a aceitar. Ao observar a trajetória de Jesse Livermore com mais atenção, fica evidente que seu diferencial nunca esteve em participar de todos os movimentos do mercado. Ele não construiu seus resultados por estar constantemente exposto, nem por buscar oportunidades em cada oscilação de preço. O que o colocou à frente foi a capacidade de reconhecer quando o mercado realmente importava e, principalmente, quando não importava. Essa distinção simples, mas rara, separa o operador reativo do operador estratégico. Operar menos, sob essa perspectiva, não representa medo nem falta de ambição. Representa maturidade. Significa entender que cada decisão carrega um custo mental, emocional e estratégico, e que preservar clareza é mais valioso do que satisfazer a necessidade de ação constante. Livermore sabia que o mercado sempre ofereceria movimentos, mas que apenas alguns deles justificariam envolvimento real. Ele escolhia participar apenas quando o contexto estava alinhado, quando a leitura era limpa e quando a paciência já havia feito seu trabalho silencioso. Poucos traders desenvolvem essa postura porque ela exige algo que não pode ser acelerado. Exige a capacidade de esperar sem ansiedade, de ficar de fora sem culpa e de confiar que a ausência de ação também faz parte da estratégia. Nesse ponto, o operador deixa de buscar validação no número de trades e passa a medir seu progresso pela qualidade das decisões que aceita tomar, e principalmente das que escolhe não tomar. O mercado continuará se movendo o tempo todo, criando estímulos, ruídos e convites constantes à reatividade. No entanto, o dinheiro não se distribui de forma uniforme nesses movimentos. Ele tende a se concentrar em poucos momentos, aqueles que recompensam quem soube preservar energia, clareza e convicção. Quando o trader aprende a esperar com inteligência, ele não apenas protege seu capital, mas também desenvolve a condição essencial para ganhar de forma consistente ao longo do tempo. Esse áudio foi feito com base nos ensinamentos reais de Jesse Livermore, extraídos do livro Reminiscências de um Especulador Financeiro. É um conteúdo rico e refinado, feito com muita dedicação e cuidado para moldar a sua mentalidade como day trader. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um gostei, se inscreva e deixe seu apoio nos comentários. E se precisar de uma consulta psicológica para a fase que você se encontra, acesse o link na descrição.